Olá, queridos irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo faz uma revelação muito interessante. Deus colocou um espinho na sua carne, um mensageiro do diabo para o esbofetear. O que significa esse espinho? Será que dá para saber pela Bíblia do que Paulo está falando? Vou te ajudar a examinar esse contexto e entender definitivamente o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Vamos entender primeiro quem era Paulo e como se tornou apóstolo de Cristo. Em sua juventude, ele era mais conhecido por Saulo, seu nome judaico, enquanto seu nome romano era Paulo. Ele era judeu da cidade de Tarso, um homem muito religioso, pertencente ao grupo dos fariseus, como seus pais. Ele recebeu o treinamento de Gamaliel, um dos teólogos e professores mais famosos entre os judeus. Seus esforços eram sinceros. Como bom fariseu, ele conhecia bem as Sagradas Escrituras e acreditava sinceramente que o movimento dos cristãos era perigoso ao judaísmo. Por isso, ele os perseguia de forma implacável. Certa vez, ele conseguiu permissão para viajar à cidade de Damasco para prender os seguidores de Jesus e levá-los de volta a Jerusalém. Mas o próprio Cristo lhe falou na estrada para Damasco e assim o Senhor o deteve no caminho. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus e sua vida nunca mais foi a mesma. Ele foi completamente transformado. Sua conversão está registrada no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 9. Depois de sua conversão, o apóstolo Paulo fundou várias igrejas e escreveu 13 das cartas do Novo Testamento. Seus ensinamentos explicam sobre a salvação de Jesus e como deve ser a vida cristã. Paulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar todos os que leem a Bíblia. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois passou um tempo na Arábia. Depois, ele retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para Jerusalém para salvar sua própria vida. A essa altura, Paulo já tinha 3 anos de conversão. Ele tentou se juntar aos discípulos, mas eles estavam com muito receio dele. Foi então que Barnabé se propôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, sua estadia em Jerusalém foi muito rápida, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. O Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé foram para Chipre. Isso deve ter ocorrido por volta dos anos 44 e 50 depois de Cristo. Na segunda viagem missionária, descrita em Atos 15, versículo 36 até o capítulo 18, versículo 22, provavelmente entre os anos de 50 e 54 depois de Cristo, o propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo disse, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. Quando eles estavam se preparando para a viagem, Paulo se desentendeu com Barnabé a respeito de João Marcos, por isso eles foram para caminhos separados, e Paulo viajou com Silas e Timóteo. Nessa viagem, quando estavam na Macedônia, foram presos e, de forma milagrosa, foram libertos por um anjo, o que resultou na conversão do carcereiro. Depois disso, foram para Corinto, onde o apóstolo Paulo permaneceu por um longo tempo. Ali ele pregou o Evangelho e exerceu sua atividade profissional de fazer tendas. Foi nessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas e, provavelmente um pouco depois, também enviou as epístolas aos Tessalonicenses. Ali também foi preso pelos judeus, mas o governador o libertou. Paulo também parou brevemente em Éfeso, e ao partir, prometeu retornar em outra ocasião. Na terceira viagem missionária, descrita entre Atos 18, versículo 23 até o capítulo 21, versículo 16, entre 54 e 58 depois de Cristo, Paulo decidiu ir para Éfeso, onde ficou durante 2 anos ensinando. Ele também viajou pela região, fortalecendo os cristãos. É bem provável que todas, se não pelo menos a maioria, das 7 igrejas da Ásia tenham sido fundadas durante esse período. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário, e o evangelho se espalhou consideravelmente. Depois, ele decidiu ir para Jerusalém. Os judeus se revoltaram e tentaram matá-lo. Para protegê-lo, Paulo ficou preso pelos romanos durante 2 anos. Quando voltou a ser julgado, ele apelou para César para não cair nas mãos dos judeus. No caminho para o julgamento em Roma, o navio de Paulo naufragou. Mas Deus garantiu a Paulo que nem ele nem ninguém no barco morreriam, e eles conseguiram se salvar na ilha de Malta.
Depois seguiram para Roma, onde Paulo teve permissão para ficar em prisão domiciliar e pregou abertamente durante 2 anos. A Bíblia não conta como ocorreu o julgamento com César. Segundo a tradição, Paulo acabou sendo morto pelos romanos alguns anos depois, deixando para trás um grande legado. Existe muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu, mas ao falar sobre suas próprias prisões, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. O apóstolo Paulo teve diversos pontos fortes, e eu vou citar apenas alguns deles. Um deles é que ele foi transformado por Deus, de um perseguidor dos cristãos em um pregador de Cristo. Ele nunca teve medo de enfrentar desafios e lidar com eles. Era sensível à liderança de Deus, apesar de sua personalidade forte, e ele sempre seguiu a direção do Senhor. Frequentemente, ele foi chamado de apóstolo dos gentios. Paulo também cometeu erros, afinal, ele testemunhou e aprovou o apedrejamento de Estevão. Ele também estava determinado a destruir o cristianismo, perseguindo os cristãos. O bom é que seus principais erros aconteceram antes de sua conversão. A respeito da narrativa onde Paulo recebe um espinho na carne, Deus não aceita retirar o espinho dele. Será que em algum lugar, a Bíblia mostra o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo? Em 2 Coríntios 12, versículo 7, diz o seguinte: E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. É um texto muito interessante, mas para entender esse texto com profundidade, nós precisamos recorrer ao contexto. Então, em primeiro lugar, vamos analisar um pouquinho o que está acontecendo antes e depois desse versículo. Depois, vou apresentar para você as 3 interpretações mais importantes a respeito desse tema e apresentar a que a maioria dos estudiosos considera ser a mais correta. Então, fique até o final para que o seu conhecimento seja profundo. Paulo mostra que teve revelações especiais do Senhor de uma forma sobrenatural. Porém, ele é bem humilde e não entra em muitos detalhes dessas revelações para não se exaltar e ser visto como um tipo de super-homem. Aqui, Paulo está respondendo a pessoas que questionavam o seu apostolado porque ele preferia não se vangloriar, dizendo que teve revelações. Paulo não fazia isso. Ele era um pregador da palavra. Outros gostavam de se exaltar dizendo que tinham revelações, mas Paulo, contra sua própria vontade, começa a falar de uma revelação que teve. Observe 2 Coríntios 12, versículo 2, onde ele diz: Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Observe a humildade de Paulo. Ele nem mesmo inicia dizendo que se trata dele, mas mais adiante ele precisa fazer isso. Esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, à presença de Deus. Aliás, tem um vídeo no canal explicando quantos céus existem. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você assistir depois. Além de tudo que viu e aprendeu na revelação, foi-lhe dado um espinho na carne, colocado por Deus propositalmente para que ele não se orgulhasse. Isso mantinha Paulo com o pé no chão, humilde, sabendo exatamente o que Deus queria dele. Foi o texto que lemos, 2 Coríntios 12, 7. Para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Querido irmão, de alguma forma, esse espinho sempre lembraria Paulo de ser humilde diante de Deus e também diante dos homens, em toda a missão que o Senhor trouxe ao seu coração para que ele realizasse. Ainda assim, Paulo era um ser humano, e o espinho sempre será algo que incomoda. Em alguns momentos, isso levou Paulo a orar 3 vezes, pedindo a Deus para tirar o espinho dele. Paulo aqui provavelmente suplicou pela misericórdia de Deus, clamou com todo o seu ser para que aquele espinho fosse arrancado de sua carne. E às 3 vezes, Deus negou uma resposta positiva ao pedido. O Deus Todo-Poderoso disse não ao apóstolo. Em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo responde: De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. As 3 principais interpretações sobre o que seria o espinho na carne de Paulo.
Em primeiro lugar, era um demônio perturbador. Fique comigo que eu vou te explicar exatamente o que significa isso. Alguns pensam que Paulo era atormentado por um espírito imundo ou sofria alguma ação diabólica permitida por Deus. Esse espírito teria a permissão de Deus para fazer oposição ao apóstolo. Essa interpretação se baseia principalmente no trecho: mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Temos um grupo que diz que Deus permitiu que um mensageiro de Satanás acompanhasse Paulo para lembrá-lo de que deveria ser humilde, trazendo sofrimento ao apóstolo. Porém, parece bastante inapropriado que um homem de Deus vivesse acompanhado por um demônio para que ele não ficasse orgulhoso. Isso pode ser uma linguagem figurada, usada pelo apóstolo para demonstrar alguma permissão de Deus na ação do maligno contra ele, como no caso de Jó. Portanto, um demônio perturbador não cabe muito bem na interpretação desse espinho na carne. A segunda interpretação, as duras perseguições. Paulo teve uma visão grandiosa a respeito do reino de Deus, então Deus permitiu duras perseguições para que ele se lembrasse de ser humilde e confiar no Senhor. Esses espinhos seriam as perseguições. Deus teria permitido que Satanás perseguisse Paulo de forma pesada, mas dentro dos limites estabelecidos por Deus. Isso novamente nos lembra o caso de Jó. Em 2 Coríntios 11, versículos 24 e 25, Paulo diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei no abismo. Temos aqui uma ideia da pesada perseguição e sofrimento que Paulo passou. Essa interpretação é possível e faz sentido nesse contexto de espinho na carne, com Paulo passando por duras perseguições e sofrimentos por causa do reino de Deus, sempre conduzido pelo Senhor. A terceira interpretação, que é a defendida por muitos estudiosos, é que o espinho na carne de Paulo seria um problema físico. Boa parte dos teólogos aposta em alguma enfermidade, pois o espinho foi colocado sobre a carne, indicando um sofrimento no corpo. Uma doença cabe muito bem nessa questão. Dentro desta interpretação, o que representaria então um sofrimento físico do apóstolo? Talvez a única pista na Bíblia de um incômodo físico pesado e forte na vida de Paulo seja um problema de visão. Deixe eu te explicar por quê. Esse fato fazia com que o apóstolo tivesse que ditar suas cartas para que alguém as escrevesse, por exemplo. Em 2 Tessalonicenses 3 verso 17, Paulo diz: a saudação, de próprio punho. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Isso indica que Paulo ditava as cartas e fazia uma assinatura no final para marcar a autenticidade. Isso se repete em várias cartas do apóstolo, indicando um problema de visão. Em Gálatas 4 verso 15, Paulo diz: pois dou testemunho de que, se possível fosse, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Isso pode também indicar que Paulo estava passando por um grave problema de visão, comovendo os Gálatas e trazendo essa resposta de que, se possível fosse, até mesmo eles lhe dariam as próprias vistas. Um problema físico cabe bem na interpretação do espinho na carne. Se essa for a interpretação correta, fez com que Paulo ficasse mais firme com Deus e mais forte, impulsionando ainda mais o Evangelho e mantendo humilde na presença do Senhor. Essas são 3 das principais possibilidades para o espinho na carne. Este é mais um estudo bíblico do nosso canal. Se você gostou, curta e inscreva-se no canal para ser informado dos nossos próximos estudos. Na descrição do vídeo você poderá encontrar o link para se tornar um membro do nosso canal. Como membro do canal, você nos ajuda a continuar propagando a verdade. Também está na descrição o estudo que falamos, explicando quantos céus existem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.